Vamos ver se o Marcelo entra. Quem que vai entrar primeiro? Boa noite aos que estão entrando. Boa noite, Mandu. Boa noite, Aninha. Sandra, boa noite, Rô. Marina, boa noite a todos que estão chegando aí para mais uma live. Marisa, Bernadette, Melissa, boa noite a todos. Mário, boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Liceia, Cacilda e a todos que estão entrando. Sejam muito bem-vindos para mais uma live de terça-feira. Daqui a pouquinho nós já iniciamos. Wanda, boa noite. Gleire, seu Flávio, boa noite. Selma, Sônia, minha irmã, sejam bem-vindos. Vanessa, Rô, boa noite, Rô. Laura, boa noite. Iris, minha irmã, seja bem-vinda. Valdemir, Marlúcia, Fátima, sejam todos bem-vindos a mais uma live de terça-feira. E como a gente já é de hábito, né? Hoje nós vamos fazer aquela palestra até 15 para as 9 e depois vamos à vibração para os necessitados e após o passe, tá? Então eu já convido a todos separar lá o seu copo, a sua garrafinha com água, porque ao final iremos estar fluidificando as águas, né? Os amigos espirituais junto ao passe. Landa, boa noite. Marcelo, Sandra, Sônia, Zeza e a todos que estão, Juliana, Janice e a todos que estão entrando, uma boa noite a todos. Ana Cristina, Janir, Pernambuco, meu irmão, boa noite. Boa noite, Ivanete, boa noite. Daqui a pouquinho a gente já começa. Luciana, seja bem-vinda. Hoje é um assunto delicado, né? Casamento. Valdete, boa noite. André, boa noite. Casamento é um assunto sempre delicado, né? Vamos comentar um pouquinho sobre a luz da doutrina, sempre importante. Denise, boa noite, sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão... Yara, Priminha, boa noite. Aqueles que comentam, fica mais fácil para a gente identificar, né? Mas todos aqueles que estão agora conosco, conectados, sejam muito bem-vindos. Sintam-se abraçados por mim aí, para que a gente possa hoje ter uma reunião abençoada, iluminada. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Carlos. Boa noite, Leandro. E que possamos ter uma noite de paz, de luz e de bênção nessa reunião, né? Diego, Dalva, minha irmã, seja bem-vinda. Nara, boa noite. Boa noite, Ricardo. Luiz, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Ulisses, mais um minutinho nós vamos iniciar a live, né? Marina, boa noite. Paula. Toninho, boa noite. Luiz Henrique. Daqui a pouquinho nós estamos iniciando. E Vali, minha irmã, seja bem-vinda. Jane, boa noite a todos.
Bom, quinta-feira passada, eu já dei esse recado, nós tivemos um probleminha com a internet, com a conexão, né? O irmão nosso aqui veio aqui, deu uma conferida na conexão, tá tudo fluindo muito bem, mas se eventualmente ocorrer de cair a conexão, não se preocupem, eu voltarei e aí continuamos do ponto que paramos, tá? Mas se Deus assim permitir, não vai ocorrer problema nenhum. E nós vamos começar e terminar a reunião nessa live sem problemas, né? Boa noite a todos que estão chegando. E agora, 8 horas, vamos iniciar então a nossa reunião. Convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje falaremos sobre o casamento. E para iniciar, eu gostaria de contar uma pequena história a vocês. Era uma noite estrelada de primavera, agradável, quando na pequena aldeia de Caná, da Judéia, estavam um grupo celebrando bodas, um casamento. E entre os participantes estava Jesus, Maria, João e André. E no meio das festividades, acaba o vinho, que na cultura do povo hebreu é uma falta gravíssima, porque dentro dessa cultura, receber bem é uma obrigação. E sempre que se faz uma festa, quando falta algo na festa, é uma desonra para aqueles que convidaram. E acabou o vinho. E ficaram desesperados. No entanto, ali Jesus dá o primeiro ato da sua vida pública como o Messias, transformando água em vinho. Em realidade, essa parábola, essa mensagem que entrou para a história do Evangelho como as bodas de Caná, onde Jesus transformou a água em vinho, muitas vezes é analisada no meio espírita, focando a transformação da água em vinho, focando a alegria que Jesus vinha trazer à terra. Mas aqui eu gostaria de trazer uma ideia diferente, um foco diferente, uma visão diferente dessa passagem. Tentar responder uma pergunta. Por que Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, que vinha à Terra com a missão de ensinar à humanidade o seu evangelho de amor, decide por iniciar a sua trajetória com numa festa de casamento? Como nós sabemos, e aqueles que estudam o evangelho sabem disso, não há uma só passagem da vida do Cristo que não tenha um motivo. Então,
essa pergunta é válida. E por que será uma festa de casamento como primeiro evento, a primeira ação do Cristo? Quero acreditar que seja um aviso silencioso. Um aviso silencioso não só àqueles que estavam ali se casando, não só aos convidados que ali estavam, mas um aviso que ecoaria ao longo dos milênios e chegaria até os nossos dias, de que o casamento é o primeiro passo para a evolução do espírito imortal. Como assim, João, o primeiro passo? Semana passada, tivemos a ocasião de analisar um pouco o tema família. E vimos que a família é, sem dúvida nenhuma, o grande cadinho, a grande oficina de depuração do espírito. E toda família se inicia pelo casamento. Né? Aqui primeiro eu preciso colocar de início uma definição clara. Quando eu falo em casamento, eu não estou me referindo a somente casamento religioso, casamento civil, casamento entre homem e mulher. Sempre que dois espíritos se unem para que juntos compartilhem a sua vida e juntos caminhem pelas estradas do mundo, é um casamento, não é? Então, dito isso, precisamos analisar a questão 696 do Livro dos Espíritos. E aí talvez a gente tenha uma noção mais clara dessa mensagem oculta de Jesus nas bodas de Caná. Kardec pergunta aos imortais: qual a consequência para a humanidade da extinção do casamento? Ou seja, se extinguisse o casamento, o que ocorreria com a humanidade? E a resposta nos apavora: o retorno à fase animal, ao instinto animal. Voltaríamos a nos entregar aos primórdios da fase humana, quando o homem só se guiava e só vivia pelo instinto. Não é? E Kardec tem uma nota nessa resposta, em que ele diz que se eventualmente se extinguisse o casamento, se acabasse o relacionamento conjugal, o homem facilmente voltaria ao primórdio do seu desenvolvimento humano e se entregaria de forma tão completa aos instintos que muitas vezes se rebaixaria muito mais do que alguns animais que são exemplos de fidelidade e de companheirismo. Então, aí nós temos uma ideia da mensagem que Jesus trazia com a questão do casamento. A ideia de que o casamento é o pontapé inicial para que possamos iniciar o nosso processo de desenvolvimento como espíritos imortais. Ah, João, mas eu não sou casado, eu não sou casada, eu passei a vida inteira solteiro ou solteira. Nesse ponto de vista, nós precisamos analisar duas questões. A primeira, que mesmo que você seja solteiro ou solteira nessa vida, mesmo que você passe a existência inteira sem se unir em matrimônio com ninguém, sem ter um relacionamento conjugal, você nasceu de um relacionamento conjugal. A família tua, como a nossa, como de todos nós
nasceu de um relacionamento conjugal. Então, nós somos filhos do casamento. Somos início de uma família através do matrimônio. E o outro ponto é que se eventualmente você passar por essa experiência física sem se casar, é apenas uma experiência. Isso não quer dizer que você não tenha se casado em outras existências. Então o casamento é essa ferramenta maravilhosa de evolução, não é? Que nos dá a oportunidade de mudar. Aquilo que a gente chama de reforma íntima, né? E eu sei o que vocês estão pensando. Espírita tem um pavor dessa expressão, reforma íntima, né? Mas é no casamento que nós aprendemos a lidar com a mudança. Diria mais, o casamento é um curso intensivo de como mudar a si mesmo, não é? Então, vamos iniciar com o primeiro passo, que é o namoro, né? E para iniciar com o namoro, nós precisamos responder a uma questão intrigante. João, o casamento é um dos pontos do meu plano encarnatório? Ou seja, eu decido com quem que eu vou casar no mundo espiritual, ou se eu vou casar? Sim. Como eu comentei em outras lives, o nosso plano encarnatório ele não é fechado e rígido, um destino, ou como diz nossos irmãos árabes, Maktub, estava escrito. Não. Ele tem linhas mestras, através das quais nós podemos modificar através do nosso livre-arbítrio, que são, em resumo, 4. Onde vamos nascer? Quem serão os nossos pais? Nossa família. Primeiro ponto. Casamento. Com quem vamos casar? Segundo ponto. Terceiro ponto. Que atividade profissional eu desempenharei ou terei mais facilidade? Terceiro ponto. E quarto ponto. Quanto tempo eu ficarei na Terra e quando será o meu desencarne? São 4 pontos fixos que todo plano encarnatório tem. Então, sim, nós optamos nessa existência por casar ou não no mundo espiritual. E optamos em casar com este ou aquele espírito no mundo espiritual. Mas, João, o que baseia essa escolha? Optar por casar ou não? E se casar com quem? Pelas nossas escolhas, são baseadas nas nossas atitudes do passado. Não é? Ou seja, na minha atitude, diante das coisas que eu aprendi na última existência, diante das coisas que eu fiz na última encarnação, seria interessante para mim experimentar a prova do casamento? Ou seria interessante para mim, como espírito imortal, experimentar a prova da solidão conjugal? E aí eu opto, dependendo das minhas necessidades. Optando pelo casamento, aí vem uma outra questão. Em casando, sendo o casamento uma experiência válida para a minha próxima encarnação, quem será o meu marido ou minha esposa? E aí eu opto, muitas vezes, ou por um parceiro, um espírito, que me dará a força de prosseguir na minha jornada como espírito imortal nessa existência, como meu marido, como minha esposa, desde que eu tenha méritos para isso. Porque há uma questão muito importante e fundamental na doutrina espírita, e que faz parte da jornada de cada espírito, que Jesus definiu da seguinte forma: a cada um segundo as suas obras. Ou seja,
A lei de causa e efeito nos intima a nos deparar com as consequências dos nossos atos. Então, muitas vezes, se nós temos dificuldade com alguém, nós optamos, às vezes, por reencarnar com essa pessoa para aparar as arestas, para transformar aquela relação que era de ódio ou de antipatia em uma relação de amor e fraternidade. E aí optamos, casar ou não, ter este ou aquele marido ou esposa, companheiro ou companheira. E voltamos à Terra com essa designação. E aí, começamos pela fase do namoro, né? Nessa fase do namoro, eu acho interessante uma definição que Emmanuel dá a namoro. A fase do doce encantamento. Ou seja, é um momento na vida que nós estamos embriagados ou adormecidos por um doce encantamento. Só vemos o lado bom das pessoas, não é? Então, esse doce encantamento, que é vinculado por um sentimento chamado paixão, nos embriaga e nos faz sentir a pessoa amada como a melhor pessoa do mundo, a mais perfeita, não é? E aí é interessante que nós analisemos duas questões. A primeira é a paixão. Paixão não é amor. Paixão é totalmente diferente de amor. Tanto é que quando estamos amando alguém, erradamente nós utilizamos a palavra apaixonado, que vem de paixão. Mas paixão não é amor. O correto seria dizer, eu estou amorado, eu estou amando a pessoa. Porque a paixão é um fogo que queima a alma, em labaredas de ilusão muitas vezes. Mas o amor é o sentimento sólido. O amor é eterno. A paixão é transitória. A paixão ocorre quando inicia o namoro e se prolonga por um período aproximadamente de 1 ano e meio, 2 anos, não é? Então é um período em que geralmente a gente não vê o defeito do outro. Ou quando os vê, diz assim, não, ele é assim, ela é assim, mas eu dou um jeito nisso. Quando casar, eu faço a pessoa mudar, né? E aí tem um ditado até engraçado, né? Que a mulher, quando casa, pensa assim, eu mudarei esse homem, e o homem não muda. E o homem pensa assim, essa mulher nunca vai mudar, e ela muda, né? Um ditado popular, engraçado até, e que, em linhas gerais, mostra muito bem essa questão da relação. Então nós estamos inebriados nesse sentimento da paixão, e muitas vezes, confuso com esse sentimento, acabamos avançando etapas e chegando ao matrimônio, ao casamento, à relação conjugal. Quando existe amor real, com 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, acaba o fogo da paixão. O fogo da paixão diminui até se apagar por completo e aparece o amor real. O amor do dia a dia, o amor do companheirismo, o amor de estar ao lado da pessoa quando fica doente, o amor quando chega a conta do cartão de crédito, o amor de fatura no banco, o amor de fazer compras, o amor do marido
que alegremente, com um sorriso nos lábios, fica a tarde inteira no shopping esperando a mulher fazer compra. Esse tipo de amor que não existe no momento da paixão, ou só da paixão. Quando o sentimento não tem raízes firmes, é só paixão, acabou a paixão, erradamente as pessoas dizem, acabou o amor. Me separei, acabou o amor, simplesmente. Não é que o amor acabou, é que não era amor. Porque o amor real é um sentimento forte, que cria raízes no coração e se desenvolve a cada dia. Então, dessa forma, nós compreendemos que a fase do namoro, não obstante ser a fase do doce encantamento e ser necessária como meio, processo para se atingir o casamento futuro, é também uma fase delicada. E antes de se casar, não obstante a sudorese que às vezes temos ao encontrar a pessoa, a taquicardia, o não saber direito como se comportar, né? Todos esses sentimentos que são inerentes à paixão, nós precisamos colocar em vista a mente, analisar a questão. Fulano tem defeitos? Tem. Eu sou capaz de lidar com eles? Ou não? Teremos filhos ou não? Nós temos religiões iguais? Ótimo. Não temos religiões iguais? Como será isso? Ele ou ela aceita a minha religião? Respeita? Como é tudo isso? São questões que têm que ser analisadas em uma fase muito importante do relacionamento, que infelizmente as pessoas hoje não ligam muito, que é a fase do noivado. Noivado é para isso. É para entrar um pouco mais em intimidade e começar a analisar esses pontos. Teremos filhos? Não teremos? Teremos, sim, mas quantos? Né? Eu trabalharei, você não? Nos dois trabalharão? Né? Questões práticas da vida de um casal que se deve ser decidida agora, para que não se casem iludidos. Não é? Então, essa questão é essencial. E a partir do momento que se casa, entra-se num relacionamento conjugal, e como diriam nossos avós, começa a saborear um saco de sal juntos, não é? Aí entramos no início de um curso intensivo de aprender a evoluir. Porque a primeira coisa que tem que se aprender, ou é forçado a se aprender quando se casa ou quando se tem um relacionamento, é perdoar. Perdoar desde as pequenas coisas. Porque não se consegue manter um relacionamento conjugal se não perdoar. Porque ou perdoa, ou é viver em briga, em discussão, em discórdia. Qualquer pequena coisa que desagrade no outro é motivo para briga. E vamos tirar a ilusão que existe príncipe encantado e princesa de conto de fada. Porque existe casamento feliz na Terra? Completamente feliz? Vamos analisar. Para que tenha um relacionamento completamente feliz na Terra, as duas pessoas envolvidas nessa relação teriam que ser espíritos puros. Como o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, leia-se, não encontra-se com muita facilidade espírito puro no planeta Terra? Tanto o marido quanto a esposa trazem defeitos, dificuldades, fraquezas, fragilidades naturais do seu próprio processo de evolução. Então, o perdão é isso. Compreender que o outro também erra, como eu erro, e perdoar as pequenas fragilidades, auxiliando o outro a evoluir, da mesma forma
que o outro me auxilia a evoluir. E aí o processo continua. Eu comentei semana passada na live da família que eu descobri por que existe a cada ano uma boda. Boda de papel, boda de algodão, boda de pedra, boda de madeira, boda de vinho, boda de prata, de ouro, de diamante, né? Por quê? Porque a cada ano que a gente passa junto é uma vitória. É uma vitória de nós contra nós mesmos. Porque nós, ao nos unir com outra pessoa, a outra pessoa tem experiências espirituais diferentes da nossa. Vem de uma família que muitas vezes tem um processo educacional que privilegia determinados aspectos da vida que a minha família não privilegiou. Então nós chegamos junto com visões de mundo muito diferentes. E aí a dificuldade desse atrito, a dificuldade em compreender o outro, né? Então esse é o primeiro ponto. Agora, há um inimigo das relações conjugais, e que muita gente gosta, acha até sinônimo ou prova de amor: o ciúme. O ciúme, a primeira coisa, ciúme não é zelo. A pessoa fala, não, eu não sou ciumento, eu sou zeloso. Mentira, é ciumento. E outra, o ciúmes não acaba com o tempo. O ciúmes piora com o tempo. O ciúmes é um vírus. E ele tende a gerar mutações que fazem com que ele aumente cada vez mais. Então, se você está num namoro, que a pessoa, o teu namorado ou namorada, pergunta a hora que chegou, a hora que saiu, com quem que teve, fazer um relatório diário, fica fuçando no seu celular, com senha, com isso, com aquilo, não crê no outro, sempre duvida, sempre que alguém vai conversar com você, fica bravo. Tome cuidado, porque quando casa, piora. Então, é bom para a gente analisar isso, porque quando casamos, a relação deve ser completa. Eu, por exemplo, não consigo supor ou sequer imaginar a ideia de que um marido e uma esposa tenham necessidade de cada qual ter senha no celular. Se é um marido e esposa, estão convivendo juntos, o meu celular é o dela é o meu. Não tem motivo para esconder nada. Mas há pessoas que falam, nossa, se a minha esposa descobre o que eu falo no WhatsApp, acaba o casamento. É porque na realidade não tem um sentimento de respeito, de amor real. E aí nós entramos nos 4 tipos de casamento que existem na Terra. Existem 4 tipos de casamento. Nós encontramos com muita facilidade. O primeiro casamento é o casamento chamado casamento primitivo, ou casamento de instinto. São 2 pessoas que se casam, mas não por amor, por interesse. Então, a pessoa não tem relação nenhuma com a outra. Casa porque é bonito, casa porque é rico, casa porque ela é uma princesa linda, casa porque ele é um príncipe, um Apolo. Aí passa o tempo, o Apolo lindo e maravilhoso, uma cabeleira sedosa, o vento do tempo começa a lhe levar os cabelos. Aquele abdômen sarado começa a virar um tanque de guerra. Né? Ela, que era uma Miss, acaba com o tempo sobrando uma coisinha aqui, outra ali.
E quando acaba o relacionamento nesse momento, é porque não existia amor, existia interesse. Então, esses casamentos são muito comuns ainda na Terra. Pessoas que casam por qualquer tipo de interesse que não seja um amor real. E quando não conseguem mais satisfazer esse interesse, abandonam a pessoa, separam. E vamos ser sinceros, meus irmãos, com uma certa dose de cara de pau, ainda fala assim, o amor acabou. Não é? Ai, eu vou trocar a minha de 40 por duas de 20. Realmente, tem um corpo muito mais bonito às vezes. Porque, vamos ser sinceros, tem muita mulher de 40 que dá show em menina de 20. Mas vamos utilizar o jargão popular. Mesmo assim, vai trocar por duas de 20 para quê? Para ter a sensação do prazer transitório e abandonar o amor real? Não é? Então esses são os casamentos por instinto. Os outros casamentos são vinculados por uma relação dos dois espíritos. E aí entra aquela questão do processo reencarnatório que eu disse. Os casamentos de expiação. Quando os dois têm um relacionamento anterior desastroso, inimigos do passado, que vêm na condição de casal para se reabilitar. É um casamento de expiação. Eles renascem para se unirem em matrimônio e aí tentar reparar através da fraternidade e do amor, transformar o ódio em um sentimento nobre. Raros conseguem, porque o sentimento de orgulho e de egoísmo é tão grande, tão vinculado no coração humano, que muitas vezes fracassam. Né? Então aí, nesses casamentos de expiação, muitas vezes é aquele casal que briga, mas nunca se separa. Um não vive sem o outro. Mas briga demais. Mas sempre estão juntos. Né? Aí nós temos o casamento de prova. O casamento de prova, ao contrário do casamento de expiação, não tem a característica do ódio, ou da responsabilidade, ou da dívida entre ambos. Não. Mas o casamento de prova, geralmente, um dos membros do casal é mais evoluído do que o outro. E vem junto para ajudar o outro a evoluir. Então você vê, o marido muitas vezes é uma pessoa bem difícil e a mulher é um doce. Ou a mulher é muito complicada, mas o marido é a mãe da paciência. São os casamentos de prova. Por amor, eles vêm junto. Um mais evoluído para ajudar o outro a evoluir também. E aí, meus irmãos, nós entramos no quarto tipo, que é raríssimo na Terra. Casamento de sintonia ou casamento sublime. União de dois espíritos já bem avançados moralmente, que optam por virem juntos, para juntos evoluir e juntos fazerem uma tarefa grandiosa na Terra. Né? E nós temos raríssimos exemplos. Como estamos no meio espírita, Kardec e Amélie Boudet, um casal que aqueles que assistiram ao filme viram o quanto esse casal era sintonizado. Dois espíritos de luz que juntos trouxeram para a humanidade esse exemplo maravilhoso da doutrina espírita. Então aí, e eu tenho certeza que agora cada qual está analisando o seu tipo de casamento, né? Mas é normal. Em relação ao casamento de instinto, né? O casamento de instinto, eu devo colocar uma questão muito interessante. A doutrina espírita advoga a causa do divórcio? Ou seja, o casamento deve ser indissolúvel?
E aí, Kardec já fez essa pergunta aos imortais no Livro dos Espíritos, na questão 697. E o Espírito de Verdade diz: não, não é indissolúvel. Essa lei é humana, a indissolubilidade do casamento, e ela modificará com a evolução da humanidade. Então, o divórcio é uma ferramenta hábil quando o relacionamento não tem condições de prosperar. Aí nós entramos em uma outra questão agora de Jesus. Quando perguntaram a Jesus por que Moisés deu carta de separação, deu a permissão de dar carta de separação às mulheres. Porque na lei mosaica era permitido, desde que a mulher cometesse uma infração grave, a repudiá-la. E Jesus diz: por causa da dureza do coração humano, no princípio não era assim. E eu me recordo de uma frase muito utilizada pelos nossos irmãos católicos e evangélicos, quando na realização de cerimônias de casamento, que está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 6. Em verdade, verdade vos digo, o que Deus uniu, o homem não separa. E tem razão, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas o que Deus uniu? Qual seria o outro nome que poderíamos utilizar para Deus? Amor. Então podemos dizer essa frase de João como: o que o amor uniu, o homem não separa. E não separa mesmo. Agora, em casamentos baseados em outras situações que não o amor, aí a lei humana está apenas para retificar algo que não deveria nem ter ocorrido. Um casamento por interesse. Né? E que não sobrevive ao tempo. Porque, como disse, o casamento é um exercício de renovação íntima. E nós renovamos intimamente quando realmente amamos alguém. Então, o divórcio é permitido. Quando se vê a impossibilidade de permanecer, se separe. Ah, não, João, mas eu não posso separar, porque eu tenho um casamento de expiação. Então é a minha cruz suportá-lo, ou suportá-la até o fim, para poder pagar a minha dívida com ele. Não é assim. Deus seria profundamente cruel se agisse dessa forma. Você veio junto com ele ou com ela nessa encarnação como casamento de expiação para se reparar. Mas se você fez tudo o possível para a pessoa mudar e a pessoa não aceita mudar, aí não é tua culpa. Não é? É melhor manter uma amizade separados do que se manter na relação e se transformar em piores inimigos casados. Não é? Então, dessa forma, não estou advogando a causa do divórcio para qualquer situação, mas para situações realmente dramáticas, onde não há outra possibilidade. Então, dessa forma, a gente compreende que há vários estágios e que Deus nos ama e nos concede a sua misericórdia sempre. Nós temos a liberdade de escolher de como agiremos em relação ao nosso amor conjugal. Não é? Então, se amamos realmente a pessoa, é aquele casal lindo que a gente vê às vezes, já maduros, já com 20, 30, 40 anos de casado, 50 anos de casado, que ainda andam de mãos dadas. Que o marido chega em casa e fala que ama a esposa fala que ama o marido. Meu Deus! As pessoas imaginam que demonstrar afeto ao companheiro ou à companheira é se diminuir. Conheço pessoas que são casadas há 20, 30 anos. E a última vez que disseram que amam a esposa ou o marido foi no dia do casamento. Ah, mas ela sabe que eu a amo.
Ele sabe que eu o amo, mas é como uma flor. Você passa todo dia pela flor e fala, que linda, que maravilhosa, que coisa linda essa flor, mas não rega, não aduba, ela morre. Então, dessa forma, deveremos incentivar o amor, plantá-lo a cada dia, para que possa vencer o trator da rotina. Porque só conseguimos vencer a rotina e viver uma relação de felicidade e paz no lar se cultivarmos o amor sempre. Não basta apenas amar. Há necessidade de regar esse amor diariamente. Falar para a esposa que a ama, principalmente o marido, porque o homem tem essa ridícula ideia de que demonstrar sentimento é fraqueza. Não é. Maravilhoso quando o homem olha para sua esposa, a sua companheira de vida, e fala, eu te amo tanto. Você é tão linda. Né? Às vezes não é tanto, mas vamos profetizar. Não é? Vamos olhar com a lente do amor que deixa tudo lindo. Porque para você, ela é a mulher mais linda do mundo. Para você, ele é o homem mais belo do mundo. Tá certo que não tá aquela coisa. Mas, para você é. Por quê? Porque você ama. E aquele que ama não troca o companheiro por nenhum Brad Pitt ou Angelina Jolie da vida. Isso é o verdadeiro amor. Isso é o verdadeiro casamento. Então, precisamos compreender que o casamento é esse momento magnífico na escala do espírito, em que nós somos convocados a abandonar o eu, em benefício do nosso. Porque quando casamos, antes de casar, é o meu carro, a minha casa, a minha conta no banco, os meus patrimônios. Quando nós casamos, é a nossa casa, o nosso carro, o nosso patrimônio, as nossas coisas, a nossa vida. Compartilhar. Por quê? Porque depois de um certo tempo, dentro do casamento, nós subimos de etapa. Antes de casar, era eu. Quando casamos, é nós. Depois que temos filhos, são eles. Eu já não quero mais nada para mim. Queremos para o meu companheiro ou companheira juntos e para os nossos filhos. Evoluímos constantemente. Então, meus irmãos, o casamento é essa ferramenta abençoada que Deus nos concede. E, lembrando, não existe casamento perfeito na Terra. Existiu um casamento perfeito, de dois espíritos altamente evoluídos e purificados, José e Maria. Esse foi o casamento mais perfeito que a Terra conheceu. Porque tinha que ser. Teriam que ser dois espíritos altamente evoluídos para receber nesse seio do matrimônio aquele que é o espírito mais puro e perfeito que a Terra já conheceu. Que, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, é nosso Mestre Jesus. Então, o casamento é essa oportunidade maravilhosa de se reabilitar. Não é? E muitas vezes, nós sabemos, a dinâmica do casamento, do dia a dia, é complicada. Não é? Muitas vezes, com as dificuldades, principalmente financeiras, quando o casal senta na mesa, já não é um casal. São dois economistas conversando. Precisa apertar aqui, precisa tirar ali, precisa acertar ali. Está faltando dinheiro para pagar isso, está isso, aquilo outro. Lógico, precisamos conversar sobre isso. São os aspectos práticos da vida. Mas jamais deixar o respeito morrer. Porque se o amor é eterno, o respeito é a grade de proteção
contra os ferimentos graves do amor. A pessoa que respeita, ama. A pessoa que não respeita, ela enfraquece o amor. Então, o grande segredo de um casamento é respeito para desenvolver o amor, né? E vencer lentamente o orgulho e o egoísmo. Porque no casamento, em benefício da relação conjugal, tanto o homem quanto a mulher, mas aí eu tenho que fazer um pouco a minha meia-culpa. Na maioria das vezes o homem, ele tem que decidir se ele quer ter razão ou ter paz no casamento, né? Porque nem sempre a gente concorda com o companheiro ou com a companheira, mas nós, em nome da felicidade do casal, muitas vezes levamos. Tá certo, meu bem, não tem problema. Você quer fazer assim? Vamos fazer, não tem problema. Mas depois, um outro dia, a gente faz de uma outra forma. Você quer ir para a praia, eu quero ir para a montanha. Tudo bem, vamos agora para a praia, depois para a montanha. Se acertem. Em conjunto, em casal. Tirem um tempo para vocês. Uma vez por ano que seja. Tire uma semana. Ou não dá, não tem dinheiro, não tem problema. Peguem um final de semana só os dois, dentro de casa. Ah, não tem dinheiro para viajar. Não tem problema, fica dentro de casa. Leva os filhos para as vós cuidar, porque a avó serve para isso, para cuidar dos netos. Fica sozinho com o marido, com a esposa, um dia que seja, para jogar a conversa fora, para contar piada, para assistir um filme, para renovar e energizar a relação. Para que não se esqueça jamais do sentimento que uniu vocês, ou nos uniu, no momento em que você, diante de um sacerdote, diante de um padre, diante de um pastor, ou diante de Deus, olhou nos olhos do seu companheiro e da sua companheira e disse: eu aceito essa união, é isso que eu quero para a minha vida. Aí nós seremos muito mais felizes, porque conseguindo essa ferramenta fabulosa da renovação íntima dentro do casal, isso se estende aos filhos e à família. A família se estende para a sociedade inteira e mudamos o mundo. E só para encerrar, eu gostaria de dar um exemplo rápido. Certa vez eu fui fazer uma palestra em uma cidade e estava falando sobre reencarnação. E quando terminou, uma senhora já chegou em mim e disse: João, poderia conversar um instante com você? Ela, meio nervosa, disse: é verdade que antes de encarnar, a gente escolhe a pessoa que vai ser o nosso marido? Eu falei: é um dos pontos da reencarnação. Ai, João, eu não acredito que eu escolhi o capeta do meu marido. E eu segurei a risada, né? E ela, nervosa, narrava que ele era um demônio na vida dela, que era um horror. E ela começou a ficar nervosa e começou a falar alto. Até que vocês não sabem, meus irmãos. O capeta levantou e veio. Não, agora eu vou falar, porque essa mulher é uma jararaca na minha vida. Eu falei: meu Deus, aqui dentro do centro vão se matar e a culpa é minha. Até que eu acho que o mentor aproximou mais de mim, me deu uma força sobre-humana. E eu falei: calma, abracei os dois, com uma certa distância, um de cada outro, né, lógico. E disse: olha, como Deus é perfeito. Desde a história lendária de Adão e Eva, que o capeta não vive sem a serpente e a serpente não vive sem o capeta. E eles riram. E aí eu falei: calma, gente. Eu sei que o amor existe entre vocês. É que muitas vezes a gente fica encastelado, preso nas torres do orgulho e do egoísmo e acabamos
perdendo a oportunidade magnífica de viver o amor. Eles acalmaram, agradeceram e foram embora, um do lado do outro, sem se darem as mãos. Eles, antes de ir embora, ela pediu, olha, agora eu vou entregar minha idade, hein? Que pudesse escrever cartas para mim, de vez em quando, dizendo do relacionamento. E ela, todo mês, ela escrevia alguma carta, alguma coisa. Que felicidade um dia que ela disse que eles conversaram, sentaram, conversaram, acertaram os detalhes que estavam equivocados, pediram-se perdão um ao outro, não é? Saíram de segunda lua de mel e após isso eles reataram o casamento, tiveram filhos, tiveram outro filho, coroaram o casal e até hoje mandam um e-mail para mim e no final eles colocam com carinho a serpente e o capeta. Então, meus irmãos, que possamos encontrar felicidade no casamento, porque é possível. Que Deus nos abençoe. Vamos então agora à nossa vibração pelos necessitados e logo após a fluidificação da água e o passe. Eu peço a todos que nesse momento fechem os olhos e entremos em sintonia com os nossos irmãos superiores, abraçando a nosso Mestre Jesus. E diante desse abraço carinhoso, vamos pedir-lhe ao ouvido pelas nossas necessidades e aflições, pelas nossas dores, de espíritos ainda tão distantes da luz. E Ele, o celeste companheiro, haverá de nos fortalecer, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor, levando o bálsamo da paz e do amor. Rogamos pelos nossos irmãos em humanidade encarnados, que passam por provas e expiações, dores e sofrimentos, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Mestre, que teu infinito amor seja o farol a guiar-lhes pelos caminhos tortuosos da terra, rumo à paz e à felicidade. Rogamos por aqueles que passam pela vida física, aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor, como fizeste a tantos, mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos agora, por todos os nossos irmãos, que nesse momento a nossa mente alcance. Vamos todos pensar naqueles necessitados que conhecemos, nos nossos familiares, nos nossos amigos, nos nossos companheiros, mesmo aqueles que sejam irmãos em humanidade, encarnado e desencarnado que sofrem. Que os nossos pensamentos sejam pontes de luz, para que os amigos espirituais alcancem a todos eles, levando o bálsamo da paz, do amor, do remédio, da força, da perseverança, da resignação, da fé, da esperança. Que Jesus possa, pelas mãos luminosas dos nossos irmãos espirituais, tocar a cada irmão em sofrimento.
Rogamos agora pelos nossos irmãos desencarnados, nossos familiares que se foram antes, retornando para a vida eterna, para a vida perfeita, para a vida espiritual. Que Deus os ilumine na nova etapa das suas vidas e que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos por aqueles que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida física voltada ao erro. Rogamos, Mestre, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos pelos nossos irmãos que, enlouquecidos pela dor e pelo sofrimento, se atiraram ao pântano do suicídio. Rogamos, Mãe Santíssima, vós que é a divina, abençoada protetora de todos aqueles que se precipitam no precipício do abismo, no abismo do suicídio, rogamos, ampare e acolhe a todos esses irmãos necessitados, para que através do seu imenso amor eles possam novamente ver a renovação da vida se fazendo neles. E por último pedimos por todos aqueles que perseguem, que fazem sofrer, que praticam o mal. A todos aqueles espíritos que ainda estão tão distantes de Deus, rogamos, Jesus, que a tua verdade seja a semente luminosa, que frutifique no coração desses espíritos, encarnados e desencarnados, para que um dia encontre a felicidade e a paz. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo carinho, respeito e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, livrando-nos do mal. Amém. E agora, meus irmãos, vamos à vibração do passe e da fluidificação das águas. Peço a todos que, nesse momento, fechem os olhos e permita que, pela força do pensamento, possamos olhar o ambiente em que estamos nesse momento, aonde quer que possamos estar. Uma suave garoa de luz a cair sobre nós, sobre o ambiente em que estamos, sobre os nossos amigos e familiares. E ao tocar em nós, essa luz é absorvida e lentamente vamos nos iluminando. Agora percebemos que no ambiente em que estamos, além dessa garoa luminosa, focos de luz começam a se formar, começam a se humanizar. São os nossos missionários do amor, que vão, cada qual, em uma tarefa específica, nos aplicando energia luminosa, harmonizando-nos o corpo físico, a mente, o espírito, o coração. Nos sentimos ser invadidos por uma onda de paz, de fé, de esperança. As dores e aflições do caminho como que desaparecem ao toque suave desses missionários de Jesus. Nesse momento nos sentimos fortes, nos sentimos novamente reconectados com o Pai da vida, nos sentimos verdadeiros filhos do Senhor da eternidade. Diante de nós, vemos agora
as dificuldades e dores do caminho não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades de renovação, para que um dia possamos nos libertar definitivamente do mal, do orgulho e do egoísmo que vivem em nós, para viver a plenitude do reino dos céus. Percebemos luminosidade que sai da mão desses missionários do amor, atingindo as águas, e lentamente a água, absorvendo essa energia luminosa, se transforma em remédio específico, não só para nós, mas também para todos os nossos familiares. O nosso lar se inunda de luz, e lentamente, agora harmonizados, vamos voltando à nossa consciência normal. E agora, meus irmãos, nos resta agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais, carinhosamente chamados de anjos da guarda, que aceitaram a tarefa de nos guiar nas estradas da vida física. Agradecer a todos os trabalhadores de luz que aqui estão conectados conosco, concedendo a essa reunião essa luz e essa força que cada um nesse momento recebe. A Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, aquele que como pouco soube cantar toda a beleza de nosso Mestre Jesus. A doce Mãe de Nazaré, Maria Santíssima, agradecemos a bênção e rogamos, ó Mãe da Vida, cubra a humanidade em seu manto de bênçãos, para que possamos vencer as dificuldades desse momento e sairmos dessa pandemia renovados e fortalecidos. Agradecemos a Jesus, que não só é o governador, o responsável pelo destino de toda a humanidade, mas também é o nosso irmão a maior, aquele que nos ama profundamente. Agradecemos agora a Deus, o Senhor da vida, o Pai de todos nós. Agradecemos, Senhor, e humildes entregamos aos vossos pés mais essa reunião, rogando que nos ilumine, nos ampare e abençoe, nos conceda uma noite de bênçãos, que ao despertar no mundo espiritual, pelo desdobramento natural do sono, possamos entrar em contato com seus missionários, tendo uma noite de paz, e acordar amanhã renovados e fortalecidos, olhando as dificuldades do caminho, não como castigo, mas como oportunidade de renovação, e que possamos, em última análise, olhar para nosso relacionamento conjugal, não com desdouro, não com egoísmo ou orgulho, mas como um olhar de amor e misericórdia, que o Senhor nos ensina sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, e assim encerramos mais uma live, mais uma reunião, com a graça de Deus. Hoje falando sobre o casamento, essa instituição tão importante na história da humanidade e na história de cada um de nós, né? Bom, agradeço profundamente o carinho, o amor que vocês sempre têm conosco, essa sintonia maravilhosa, essa energia incrível que podemos compartilhar nesses momentos. Agradeço muito a cada um que está colocando comentário, mas também a cada um que está aqui conectado conosco, que não colocou comentário, que receba o meu abraço carinhoso de coração. Né? Como eu costumo dizer, não consigo abraçar pessoalmente, mas abraço com o coração. Tá? Que tenham uma noite de luz, uma semana de bênçãos
E jamais percam de vista, meus irmãos, que somos filhos de Deus. Estamos sob o manto de nosso Mestre Jesus e nada nos faltará, né? Nunca foi tão real aquele salmo de Davi. Nada me faltará. Me faz deitar em verdes pastos, porque Deus está em mim, né? Então, que tenham uma noite de luz e de paz. Eu gostaria, antes de encerrar, deixar alguns recadinhos, né? Essa live ficará aqui na página do Facebook do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis. Eu compartilharei essa live também na minha página pessoal, João Máximo. Aqueles que eventualmente quiserem me adicionar como amigo, será uma alegria recebê-los. Mas também estará no nosso grupo, no nosso canal do YouTube, Gaefa Espírita, G-A-E-F-A Espírita, Gaefa Espírita. Ali terá não só essa live, como todas as outras lives que a gente tem feito há já 4 meses e 1 semana que nós estamos, né? E as palestras que eu tenho feito, as palestras que eu já fazia antes da pandemia, que estão lá sobre vários assuntos, 3 seminários que eu sempre acho interessante comentar. Aqueles que quiserem estudar com uma certa profundidade esses assuntos terão no seminário muitas informações. Um seminário é sobre o livro A Caminho da Luz, que é a formação da Terra e o seu desenvolvimento pela ótica da doutrina espírita, pelo lado espiritual. O outro é a Obsessão, né? Aqueles que quiserem saber de forma um pouco mais aprofundada sobre o processo obsessivo, né? E o terceiro é sobre a personalidade de Jesus, né? Que é tão discutida, né? A gente traz elementos da ótica da doutrina espírita para demonstrar quem realmente é o Cristo, né? Vale a pena conhecer. Além do que, tem alguns filmes espíritas ali, né? alguns vídeos, né? Que mostram como ocorre o processo de desencarnação. Esse vídeo que é baseado no livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, e também um processo que demonstra como é o processo de reencarnação, que é baseado no livro de André Luiz também, Missionários da Luz, né? E que demonstra muito bem. Aqueles que quiserem conhecer o canal, assistirem aos vídeos, fiquem à vontade, tá? Eu peço também, gentilmente, com um pouco de vergonha, mas peço que, se gostarem do canal, se inscrevam, porque a nossa ideia é fazer uma transmissão dupla, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, né? Mas para isso, como eu não uso o notebook ou o computador, eu preciso de no mínimo 1000 inscritos. Então, se eventualmente vocês gostarem do canal e quiserem se inscrever, estarão auxiliando aí a gente a poder fazer essa transmissão dupla, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, tá bom? E do mais, depois de amanhã, quinta-feira, a nossa live às 8 horas da noite, Pinga Fogo, perguntas e respostas, onde a gente estará aí tentando tirar as dúvidas das pessoas baseado na doutrina espírita, tá bom? Do mais, que Deus ilumine, ampare e abençoe vocês. Uma boa noite e até quinta, se Deus quiser. Fiquem em paz.